Bom, boa noite, meu nome é Matheus, eu e o Matheus Bernardo da Silva, eu e o Renan Luiz, nós vamos apresentar o subprojeto 2. Em virtude de alguns encontros aí, ele trabalha no período da tarde e da noite, eu trabalho no período da manhã e da tarde, a gente não conseguiu gravar juntos. Mas enfim, a gente discutiu sobre e eu vou apresentar então sobre o projeto 2, vou falar sobre esses 4 tópicos: margem de ganho em fase, compensador atraso de fase, compensador avanço de fase e compensador atraso avanço de fase. Vou tentar ser bem sucinto e objetivo, eu vou começar falando sobre margem de ganho e margem de fase. Vamos considerar essa função transferência G, e eu plotei o diagrama de Bode dela, aqui no lado direito, é fácil de enxergar. A gente vai definir a margem de ganho como uma distância, uma determinada distância dessa curva aqui da magnitude até a reta de 0 dB. Ok, mas que ponto vai ser esse que a gente vai tomar, né, para calcular essa distância? A gente vai descobrir esse ponto, né, esse ômega, da seguinte forma: a gente calcula o ponto de interseção do diagrama de fase com a reta de menos 180 graus. Achamos aqui ômega 5,48 rádio por segundo. A gente vem aqui em 5,48 rádio por segundo e calcula essa distância aqui. Isso a gente define como margem de ganho, 31,8 decibéis nesse caso aqui. Margem de fase, raciocínio análogo, porém a gente vai calcular o ômega em que a magnitude, a curva de magnitude intercepta a reta de 0 dB. Nesse caso, ômega é 0,331 rádio por segundo, e calculamos esta distância entre a curva de fase e a reta de menos 180 graus neste ômega encontrado. E aqui nós temos 81,8 graus. É isso que nós definimos como margem de ganho e margem de fase. Quanto maior a margem de fase de um sistema, mais estável ele é. Existe essa questão da estabilidade relativa. Falando do projeto de compensadores. Quando a gente está falando de compensadores, nós estamos pensando numa malha, ou melhor, num sistema que nós estamos adicionando ao nosso sistema de controle, a nossa planta, digamos. Sistema de controle não, a nossa planta, digamos, esse aqui é a nossa planta, dividido por RCS mais 1. E a gente vai fechar a malha e vamos utilizar uma disposição de zeros e polos e um ganho para melhorar características originais do nosso sistema, né? Antes ele era um sistema de malha aberta, agora a gente vai fechar e realimentar, né? Vai realimentar e adicionar o compensador. E com isso a gente melhora a resposta estacionária e transitória, dependendo aí da disposição dos polos e zeros. A ideia de um compensador, né, é pensar que o sistema ele se comporta como um filtro passa-baixo. E o que isso significa? Que ele vai ter um comportamento em baixas frequências e um outro comportamento em altas frequências. E às vezes a gente quer melhorar essa faixa de baixa frequência, que equivale à resposta estacionária, e às vezes a gente quer melhorar a faixa de alta frequência, que equivale à faixa transitória. Como a gente faz isso? Compensadores. Compensador avanço de fase. A gente define o avanço de fase como um compensador que vai ter o polo à esquerda do zero. Ou seja, o polo vai estar com um ômega, né? Vai ter uma contribuição angular, vai estar com uma posição mais à esquerda do que o zero, que está ligado, né, ao ômega. Mas ele vai fazer com que, caso a gente tome um ponto do nosso sistema complexo, basicamente a contribuição angular do zero seja maior, simplesmente porque o zero está mais próximo do eixo imaginário. Se o zero está mais próximo do eixo imaginário, ele vai ter uma contribuição angular maior que a do polo. Por isso que a gente define como compensador avanço de fase. De forma análoga, e é até intuitivo pensar, o compensador atraso de fase ele vai ter uma contribuição angular negativa, porque o polo vai estar mais próximo do eixo imaginário do que o zero. Então, se a gente tomar um ponto no lugar das raízes, o polo vai ter um ângulo formado entre o polo, esse ponto, e a origem do sistema maior do que
o ângulo formado pela origem do sistema, o zero e esse ponto. Ou seja, se a gente somar as contribuições angulares de polo e zero, no total o compensador vai ter uma contribuição negativa. Por isso, o compensador atraso de fase. E o atraso avanço de fase, ele visa melhorar a resposta transitória e estacionária simultaneamente. Ele vai depender da disposição de polos e zeros, tá? De forma geral, mas ele vai unir as duas características. No caso do atraso de fase, a gente vai tentar melhorar aqui a resposta, por exemplo, estacionária. E no caso do avanço de fase, a resposta transitória. Eu vou mostrar um exemplo de um compensador atraso de fase. No caso do compensador atraso de fase aqui, eu vou pegar uma função de transferência C, que vai ser um sistema do compensador, tá? Esse aqui, forma geral. E como é atraso de fase, o zero vai estar à esquerda do polo. O polo vai estar mais próximo do eixo imaginário. Então a gente vai pegar essa função aqui, ó, e vou multiplicar por 30. G, a gente vai multiplicar por 30. Então é 300 dividido por S, S mais 3, S mais 10. Se a gente quiser que essa função tenha 14% de sobressinal, a gente vai precisar de alguma forma corrigir isso com o compensador. Eu vou apresentar para vocês aqui, ó, o diagrama de Bode dessa função 30G. Seria essa aqui. A gente verifica o seguinte: ela tem uma margem de ganho de 2,28 e uma margem de fase de 6,48, né, decibéis e graus respectivamente. Essa aqui é a resposta impulso dela, a resposta ao degrau, desculpa. Essa função 30G, então, ela tem uma certa instabilidade. A gente deseja estabilizar ela. Como a gente poderia fazer isso? A gente poderia utilizar aqui o sobressinal de menos 14%, calcular o fator de amortecimento e calcular com isso a margem de fase e fazer um compensador de atraso de fase. Ou a gente poderia vir aqui e diminuir, por exemplo, menos 15,5 graus, decibéis, utilizando simplesmente um valor K, né, na frente lá da nossa planta, e com isso fechar o sistema, realimentá-lo e tornar o sistema estável. Estável não, mas operando nessa faixa que a gente quer, porque ele já é estável, né? Ele só é, enfim, um pouco instável, mas é uma questão relativa, não absoluta. Do ponto absoluto, ele é sim estável. A gente nota aqui embaixo, ó, que eu fiz isso, eu fechei a malha e utilizei esse K igual a 0,18. Simplesmente multipliquei o K nessa 30G, fechando a malha, a gente observa essa resposta aqui, mas não é o que a gente quer. A gente quer o quê? A gente quer utilizar um compensador. Como a gente poderia fazer isso? Uma década atrás desta aqui, adicionar um polo e um zero. Então a gente adiciona o polo, primeiro a gente adiciona o zero aqui e depois adiciona o polo aqui. Então uma década atrás disso aqui é 0,15. Então a gente vai adicionar um polo, tá, em 0,015 e um zero em 0,15 rádio por segundo. Com isso a gente vai causar uma queda deste sistema aqui, que é esta queda, basicamente vai causar uma queda aqui no espectro de magnitude do gráfico de Bode, do diagrama de Bode, e essa queda vai ser de 20 decibéis por década. E como a variação é de uma década, né, de 0,015 para 0,15, a gente vai forçar uma queda de 20 decibéis desse sistema. E com isso a gente nota este comportamento aqui, ó. É a resposta ao degrau desse sistema depois da gente ter utilizado esse compensador. E para fazer um ajuste, para não alterar o regime permanente, a gente multiplica por 0,015 e divide por 0,15, né, para não alterar, enfim, a resposta final, o valor final. Bom, seria isso. Espero que tenha sido bem objetivo. Obrigado.